Pessoal, vocês não precisam da permissão de ninguém para vocês se tornarem quem vocês precisam se tornar. Isso aqui não é um papo de coaching motivacional, eu quero falar sobre filosofia, mas uma filosofia fina. Eu quero trazer aqui para vocês, para a vida de vocês, um dos filósofos mais controversos que eu gosto de estudar, que é Nietzsche. Eu sei que você estuda em filosofia, você já ouviu falar, né, de Nietzsche, você sabe que ele tem alguns problemas. Tem gente que critica a forma como ele enxerga o mundo. Eu tenho algumas críticas a ele, não críticas no sentido de falar que ele estava errado, mas acho que algumas interpretações ele se equivocou, vamos dizer assim, ele sofreu muito também nessa vida. Então tem muita gente que acha que ele é um filósofo pessimista, mas apesar disso ele é um dos filósofos que traz, na verdade ele que cunhou essa ideia da gente ser, né, o super-homem, a gente se tornar, né, a nossa melhor versão. Eu acho que muito das coisas que eu aprendi, né, na vida tem a ver com as lições que eu aprendi com Nietzsche. Então isso aí tem a ver com os nossos negócios, isso tem a ver com criação de conteúdo. Então se você quer um conteúdo denso, onde mais aqui nesta bagaça chamada internet, você vai encontrar, né, um canal onde se alia filosofia, onde se alia política, onde se alia criação de conteúdo, se alia negócio e várias outras coisas que saem da minha cabeça, vocês só vão encontrar aqui. Então presta atenção, apertem os cintos aí, eu tenho certeza que vai valer bastante a pena. Principalmente, é óbvio, eu vou falar a respeito de criação de conteúdo, eu vou falar a respeito de negócio, vou falar sobre maneiras de você ganhar dinheiro através do seu conteúdo, mas eu não sei se vocês percebem, todos os conteúdos que eu faço, eu procuro trazer de uma forma de um jeito que a gente pode aplicar várias dessas coisas para as nossas próprias vidas. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida financeira, para a nossa vida sentimental, porque tem lições que são, né, que servem para várias coisas. Então quero que você anote, se você não puder anotar, salve esse vídeo para você ver depois. Eu fiz algumas anotações aqui para passar aqui para vocês, são anotações bem profundas. Prometo para você que não vai ser chata, né? Eu espero, pelo menos, que essa aula não seja uma aula chata, mas também não vai ser mais ou menos. Vocês não vão encontrar esse tipo de conteúdo aqui em nenhum lugar, né, desse mundão chamado internet, eu prometo para você. Se você cria conteúdo e quer fazer o que todo mundo está fazendo, Nietzsche ia torcer o nariz para você, ele ia dar uma marretada, ia dar uma martelada, porque tem um martelo de Nietzsche que a gente vai falar daqui a pouquinho, na sua cabeça, porque ele diria para você que você é mais do mesmo. Ele diria para você que você não tem condição nenhuma de se destacar nesse mercado, porque você está fazendo o que todo mundo está fazendo. Então, se você quer produzir conteúdo de verdade, um conteúdo autêntico, um conteúdo de essência que se conecte com as pessoas e, acima de tudo, que vai vender o seu produto ou o seu serviço, você tem que entender algumas das coisas que eu quero passar aqui para você. Então, a primeira coisa que eu anotei aqui, que você precisa ser o martelo. Tá? Eu vou explicar isso aqui para você, e não a estátua, né? Porque tem a estátua e tem o martelo de Nietzsche, que é bem famoso. Se você não sabe desse conceito, procure aí, porque Nietzsche ele procurava quebrar todos os padrões. Ele dizia que a gente precisava quebrar todos os padrões pré-estabelecidos. Eu vou falar bastante sobre isso aqui nesse conteúdo, e a gente fazer as coisas da nossa própria maneira. Então, algumas coisas que eu anotei a esse respeito que eu queria passar aqui para você, sobre criação de conteúdo. E é por isso que eu fico, sei lá, prostituto da vida quando eu vejo pessoas vendendo templates para você fazer carrosséis no Instagram, formulazinhas mágicas para você fazer scripts de venda, né, para você colocar na sua, né, na sua página de venda, ou scripts no YouTube, né, isso não funciona. Por quê? Porque criadores que apenas repetem fórmulas, você está repetindo o que todo mundo está fazendo, estão destinados à irrelevância. Essa é uma das coisas que eu anotei aqui. Então, a Nietzsche valorizava quem rompe com os padrões e não quem se adapta a ele. Você precisa romper padrões. Se está todo mundo fazendo de uma determinada maneira, provavelmente você tem que fazer de uma maneira diferente. Né? O Seth Godin, inclusive tem um livro chamado A Vaca Roxa, se eu não me engano, que ele fala que é impossível você estar num pasto ali com um monte de vaquinha mais ou menos igual. Se você vê uma vaca roxa num pasto, com certeza isso vai te chamar a tua atenção. Então, quando tem um monte de gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. No momento que eu estou gravando esse conteúdo aqui,
Muita gente fala que você precisa fazer vídeos curtos. Por quê? Porque a atenção das pessoas está cada vez menor. Né? A atenção das pessoas, elas não estão mais querendo consumir conteúdos densos, falar de filosofia, falar de Nietzsche, falar de negócios em conteúdo de 10, 15, 20 minutos, nem pensar. As pessoas estão querendo conteúdos mais rapidinhos, então você precisa fazer vídeos curtos ali de menos de 1 minuto. Se passou de 1 minuto, nossa, é um vídeo tedioso, né? Fazer vídeos curtos ali no Instagram, no TikTok, fazer umas dancinhas e tal, você tem que fazer isso porque isso é a bola da vez e tal. E eu vou contra essa tendência. O que eu digo é, se você precisa, se você quer que o seu conteúdo atinja uma base seleta de pessoas, você precisa fazer conteúdos mais longos. Isso aí sempre vai funcionar. Então a gente vai na contramão, né, das coisas que estão acontecendo. Quando está todo mundo utilizando inteligência artificial para fazer conteúdo, eu faço as coisas na mão. É claro que a gente usa inteligência artificial para ajudar a gente no nosso dia a dia, nas nossas tarefas, para a gente ter ideias, com toda certeza. Você deve fazer isso. Mas eu digo, e eu assino embaixo, que você precisa trazer conteúdos mais humanizados, que se conecta com as pessoas, mas que você faça menos conteúdos por semana, por mês, né, no mês, mas que você faça um conteúdo mais autêntico. Então, se você faz o que todo mundo está fazendo, isso é uma coisa que eu sempre vou bater nessa tecla, né? Você vai ter o resultado que todo mundo tem. E normalmente não é um resultado muito legal. Ainda sobre isso, da gente ser um martelo, né, como Nietzsche fala, o mercado já está saturado do mais do mesmo. Né? Então, para você se destacar, você tem que provocar, questionar e inovar. Uma das coisas que eu anotei. Eu sempre anoto essas coisas, como eu disse já aqui em vários conteúdos. Essas anotações ficam, né, dentro da minha cabeça. Sempre que eu preciso, eu vou lá e faço uma pesquisa. Eu estou sempre aprendendo com as minhas próprias anotações. Então, os nossos conteúdos precisam provocar, questionar e inovar. Se você não faz isso, se você apenas dá diquinhas, se você dá instruçõezinhas ou coisinhas rasas, as pessoas não vão se conectar com você. Porque para isso existe o Google, para isso existe sim as inteligências artificiais, que as pessoas podem perguntar lá o que elas necessitam, né, e essas ferramentas vão dar as respostas para elas, mas elas não querem isso. Elas querem pessoas em carne e osso que têm condição de provocar, questionar e inovar. É isso que as pessoas estão sedentas. E eu arrisco dizer que daqui para frente vai ficar mais difícil pessoas que vão se alinhar com esse tipo de ação. Né? E eu espero que você seja uma dessas pessoas, se você quiser se destacar nesse mercado. E ainda sobre essa questão do martelo, uma das coisas que eu anotei aqui, sua audiência cresce quando você entrega ideias vivas, não quando imita os outros com medo de errar. Pessoal, não tenha medo de errar. Não tenha medo de você fazer um conteúdo e flopar, como muita gente acha. Você vai fazer um conteúdo, você não vai ter muita visualização. Você vai fazer um conteúdo, não vai ter muitas curtidas. E daí, qual que é o problema disso? O seu conteúdo é bom, o seu conteúdo ele é denso, o seu conteúdo ele ensina realmente as pessoas, tem o poder de transformar as pessoas, então faça mais esse conteúdo. É claro que a gente pode aproveitar as trends do momento para a gente fazer conteúdos que tenham uma capacidade maior das pessoas compartilharem umas com as outras, mas a gente não pode ficar refém disso. Então, o nosso conteúdo é uma vitrine. O nosso conteúdo, né, ele é um portfólio, né, mostrando que a gente sabe do que a gente está falando. Conforme você vai fazendo, você vai demorar às vezes 1 mês, não vai ter resultado. Você vai demorar 2 meses, não vai ter resultado. Você vai demorar 3 meses e às vezes não vai ter muito resultado. Mas aí vai chegar no 4º, 5º, 6º mês, 1 ano. Você vai percebendo que o teu conteúdo vai pegando cada vez mais tração. Você vai ter um monte de conteúdo e as pessoas vão falar, poxa vida, aquele cara, aquela mulher ali está fazendo conteúdo a esse respeito há muito tempo. E olha só que conteúdo bacana. E aí começa a compartilhar. E é bizarro que entra um efeito, parece um efeito de bola de neve. Começa a compartilhar esse conteúdo lá de trás. E aí do nada as pessoas, o pessoal fala, né? Tem sucesso do dia para a noite. Demorou 5 anos para ter sucesso do dia para a noite. Mas por quê? Porque foi fazendo, foi plantando, uma hora a colheita vem. Então, seja um martelo, sabe? Queira quebrar todos os padrões que você tem percebido por aí e se conecte com a tua autenticidade. Seja autêntico, faça as coisas de acordo com a sua voz, não queira imitar ninguém. Você pode, obviamente, você pode modelar as pessoas que você admira, pessoas que você está percebendo que estão tendo algum tipo de resultado, mas não pelo estilo dela, mas porque você sabe que elas estão fazendo algo bom, elas estão construindo algo bacana. E aí não tem nada demais em você modelar essas pessoas. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que eu quero falar para você
a respeito dessa questão de Nietzsche é que a vontade de poder é a chave para a gente crescer com propósito. Vontade de poder é uma coisa que a gente fala bastante, né? É a força que move o ser humano, é a ideia lá do super-homem, né? No marketing digital, isso se traduz com agir com intenção clara, não só por likes ou validação. É o que eu falei, você precisa ter uma intenção clara, você tem que querer ajudar as pessoas com seus conteúdos. E não é qualquer conteúdo, tem que ser conteúdos que transformam as pessoas. Se você for parar e analisar todas as grandes personalidades dentro do marketing digital, dentro da área de criação de conteúdo, você vai perceber que o conteúdo dessas pessoas são conteúdos extraordinários. Não porque eles seguem alguma tendência, mas porque tem a real capacidade de nos transformar, independente do nicho. Às vezes a pessoa pode estar falando de finanças, a pessoa pode estar falando de saúde, a pessoa pode estar falando de viagem, a pessoa pode estar falando de relacionamento, não importa. Você percebe que os conteúdos dessas pessoas são conteúdos densos, todas, sem exceção. São pessoas, né, que têm capacidade de nos transformar. É claro que existem algumas pessoas que são meio veacas, elas entendem algumas coisas que dá para a gente manipular o algoritmo e a gente conseguir muitas visualizações, mesmo às vezes com conteúdos que não são tão bacanas assim. Mas isso daí a gente tem picos, a gente vê pessoas aparecendo e desaparecendo toda hora. Quem fica realmente, quem é perene, quem está sempre dando frutos, são pessoas que criam conteúdos, que você percebe que estão sempre ajudando as pessoas. Certo? Esse é um dos pontos aqui a respeito dessa vontade de poder. Outra coisa, ao criar conteúdo, pense no impacto, influência e legado. Quase ninguém pensa nisso. Não é só você querer ter um engajamento vazio, você tem que querer ter impacto, influência e legado. Daqui a algum tempo, né, como que você vai querer ser lembrado? O seu conteúdo lembrado? Né, como aquele cara lá estava falando aquele monte de abobrinha, hoje eu percebi que ele só estava querendo vender. Ou você quer criar um legado de verdade? Você quer pensar, olhar, né, as pessoas olharem para trás e falar, caramba, que conteúdo denso, que conteúdo bacana que essa pessoa tem. Você quer deixar um legado, você quer, espero, né, que seja o seu caso. Você quer que as pessoas olhem para você, olhem para o seu conteúdo e percebam que você estava querendo ajudá-las de verdade. Né? E a outra coisa que você monetiza melhor quando você deixar claro quem você é e no que você acredita. Presta atenção nisso. E não quando você tenta se encaixar em qualquer tipo de nicho. O que é que você acredita? O que transparece no seu conteúdo? Quais são os seus valores? Pouquíssimas pessoas passam isso, né, nos conteúdos. Thiago, mas se eu me posicionar da maneira que eu gostaria de me posicionar, tem gente que não vai gostar. Qual é o problema disso? Você deve fazer, você tem que se posicionar. Quem não gostar, beleza, você não pode querer agradar todo mundo. O que acontece é que quando a gente se posiciona, quando a gente fala, cara, não acredito nisso, ou eu acredito nessas coisas, eu acho que a gente tem que fazer dessa maneira, é óbvio que a gente vai perder seguidores, mas a gente vai também atrair pessoas que pensam igual a gente. Então pensa sempre nisso daí, falei nicho, né? Mas pensa sempre nisso, né? Quando você for criar conteúdos. Transparece, gente, de alguma forma, seja através da escrita, seja através de áudio, obviamente através de vídeos, né? Transparece, né? Quando a gente vai criar conteúdo, de alguma maneira a gente consegue transmitir, né, os nossos valores, aquilo que a gente acredita. Então, isso daí falando a respeito, né, da vontade de poder. Outra coisa que você tem que anotar aí, torne-se quem você é. Isso aqui é a parte principal, eu acho, do vídeo, e porque é uma das partes altas, eu acho, da filosofia do Nietzsche, né? É o caminho de uma marca pessoal indestrutível. Você precisa se tornar quem você é, quem você nasceu para ser. Tá? Isso daí serve para a sua vida. Tornar-se quem você é uma das frases mais poderosas de Nietzsche e também a sua essência da sua marca pessoal. Quem você é. E óbvio que isso tem muito a ver com isso que a gente já falou, sobre a gente transmitir os nossos valores, as nossas crenças. As pessoas não seguem especialistas genéricos, diquinhas, é o que eu falei. Tem um monte de gente dando diquinhas. Né? Sei lá, 6 dicas para você salvar o seu casamento. 3 alimentos que fazem você ter mais energia. Você, sei lá, 5 ou 6 investimentos que você deveria fazer e tal. Isso aí são dicas genéricas. Né? Isso aí não tem transformação. É o que eu falei. Qualquer inteligência artificial, qualquer pesquisada que você der no Google, as pessoas vão conseguir ter esse tipo de resultado. Não é isso que elas estão buscando. Elas querem pessoas com opiniões fortes. Então, as pessoas não seguem, né, especialistas genéricos, elas seguem quem tem presença, identidade e verdade. E você pode ter certeza, as pessoas percebem isso. É quem tem presença, identidade e verdade. Quem transmite isso é através dos frutos que a gente vai conhecer. A gente sabe, né, quem são as pessoas. Mostra suas ideias, experiências e principalmente as suas cicatrizes.
aquilo que você já tentou fazer e não conseguiu, projetos que você começou, que você iniciou e que não deram certo. Isso transparece também humanidade. As pessoas elas se conectam. Se você dá a impressão que você é um super-homem ou uma Mulher Maravilha, as pessoas vão achar, cara, eu nunca vou conseguir chegar no patamar dessa pessoa. Ao passo que você mostrando, né, o seu dia a dia, ou criar um conteúdo de coisas que, né, não foram tão legais assim na sua vida, olha, eu pensava dessa maneira, nossa, me ferrei, né, pensando de não faça dessa maneira, porque eu fiz e deu ruim, né? Faça dessa outra maneira. Então as pessoas identificam essa verdade também, né, quando a gente faz esse tipo de conteúdo. Isso aí vai atrair uma audiência real, lucrativa e não só curiosa de passagem. Você vai acabar fazendo amizades, né, com essas pessoas. As pessoas vão querer, ó, toda vez que você postar um conteúdo, elas vão querer assistir porque elas vão se conectar com você. Outra coisa, isso aí também tem muito a ver com estoicismo, a respeito do amor fati, que a gente é aceitar o nosso destino. E tem muita gente que acaba não é aceitar no sentido de ficar com os braços cruzados, não é isso. Explicar para vocês, se vocês não sabem, né, a respeito do amor fati, é a gente aceitar as cartas que a vida deu para a gente. Então a gente está falando muito sobre empreendedorismo, sobre a gente ganhar dinheiro, sobre a gente ter negócio, sobre a gente ter uma vida mais abundante, e às vezes as pessoas podem falar, Thiago, mas eu tenho uma deficiência física. Eu nasci sem os dois braços, sem as duas pernas, eu sou cego, né, o que eu vou fazer? Cara, é exatamente isso que você tem que pensar. Abraçar o teu destino. Você não pode fazer nada a esse respeito. Pelo menos por enquanto não existe possibilidade, talvez, de você voltar a enxergar. Você nasceu cego. Você não tem braços biônicos, igual no Luke Skywalker conseguiu pôr o braço lá. Ainda não tem. Estamos chegando perto disso daí. Inclusive a respeito de visão também. Né? Parece que já está bem avançado. Pessoas, inclusive cegas de nascença, que vão conseguir enxergar através de chips. Então isso é outro assunto, né? Você tem que aceitar isso para você e colocar isso através do storytelling, que depois a gente vai falar, através de contar a sua história como uma vantagem, inclusive competitiva para você. Se você não enxerga, se você não tem, sei lá, se tem dificuldade de locomoção, se você tem algum tipo de problema, coloque isso na sua mensagem, coloque isso no seu conteúdo, coloque isso na hora que você vai oferecer os seus produtos, os seus serviços. É claro que eu estou sendo muito radical aqui, né? Espero que você não tenha problemas tão graves como esses daí que eu citei, mas sei lá, algum tipo de dificuldade que você tenha, né? Ou você tem, eu preciso fazer vídeo, mas eu sou gago, né? Eu conheço pessoas que eram gagas e através de muito esforço conseguiram resolver esse tipo de problema. Fale sobre isso. A pessoa, nossa, Thiago, eu não tenho dinheiro nenhum, cara. Esse mês eu estou sem dinheiro para pagar a conta da luz aqui da minha casa. Transpareça isso no seu conteúdo, a sua luta, né? Mostre o que você está fazendo, tenho certeza que vai dar tudo certo. Né? Você vai conseguir sair desse perrengue, se é o seu caso, né? Através, né, de bons conteúdos para vender os seus produtos ou o seu serviço. Então, transformar isso em narrativas que vão conectar com as pessoas. Né? Aceitar, não tem o que você fazer. Você não vai amaldiçoar os deuses, né, os céus e tal, porque você nasceu com um tipo de problema ou que a atual conjectura não está favorecendo você. Né? Aceite isso, né? Aquilo que der para você melhorar, você melhora. Aquilo que não der, que não está, né, coisas que não estão nas suas mãos, você simplesmente aceita, né, e manda bala. Histórias reais e corajosas geram conteúdos magnéticos, posicionamento forte e conexão profunda com o público. E é isso que as pessoas estão carentes. Eu não vejo praticamente quase ninguém fazendo isso mais. Né? Conteúdos de verdade. Né? As pessoas que estão criando conteúdo, principalmente aqui no YouTube, e por isso que eu tenho batido nessa tecla também, se você quer ser um bom criador de conteúdo, você quer não só criar conteúdo, né, mas para vender o seu produto, o seu serviço, você precisa estar no YouTube. Porque as pessoas, né, você tem mais tempo, né, dificilmente você vai conseguir ter essa conexão com um vídeo de 30 segundos ou 15 segundos lá no TikTok, por exemplo. Você não vai conseguir. Ou você precisa de muitos vídeos para você conseguir, né, ter essa conexão com as pessoas. E a quinta e última coisa que eu queria passar aqui para vocês, que tem a ver com niche, produção de conteúdo, negócios. Espero que não tenha ficado uma salada na sua cabeça, mas que todas essas coisas se conectem e que você traga isso aí para a sua vida. Né? Isso aqui é muito importante para você. Você precisa destruir as suas verdades para você construir algo único. O Nietzsche ele falava do negócio que eu anotei aqui, sobre a transvaloração de todos os valores. Então, questionar tudo que te ensinaram como verdade. O que você acredita, que você realmente tem convicção e que você morreria, né, por isso. Tem muita gente que faz isso e faz uma grande besteira, porque não está realmente
seguindo uma verdade. Questione tudo. Será que realmente é assim que deve ser feito? Será que conteúdo precisa ser exatamente aquela estrutura que aquele guru me falou? Será que para vender produtos, serviços, eu preciso realmente investir pesadamente em tráfego pago? Será que, sabe, começa a questionar, né? Mas aquela pessoa está numa posição alta, ela deve estar falando a verdade. Será que ela não está querendo apenas vender o seu produto para mim? Será que ela não está querendo convencer, né, me convencer que eu preciso dela para alguma coisa? Comece a se questionar, né? Seja veiaco, né? Nietzsche, né, se fosse vivo hoje e brasileiro, ia falar, seja meio macaco velho, né? Fica, né, confia já meio desconfiando e tal, né, mas faça as coisas do teu jeito. Eu acho que uma das coisas gerais aqui desse conteúdo, aqui desse vídeo, falando sobre Nietzsche, é você ter a sua própria voz, fazer as coisas do teu próprio jeitão, né? Isso aí também se aplica no marketing, né? Você precisa romper com os conselhos, padrões e encontrar a sua própria lógica e criação na venda. Eu encontrei a minha. Eu tenho ensinado as pessoas receitas de bolo. Ó, se você fizer isso, 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 muito provavelmente você vai ter esse tipo de resultado, né? Se você quer, né, fazer um bolo, você tem que saber a ordem certa, misturar a farinha, os ovos, o açúcar, né, os ingredientes todos, né, para você o quanto tempo que você tem que assar, você vai ter um tipo de resultado. Mas é claro que cada um que for fazer esse bolo vai sair um bolo diferente. Então tem certas coisas que é impossível da gente ensinar. Tem certas maneiras de se pensar que é impossível da gente ensinar como que a pessoa vai fazer. Por quê? Isso é ótimo, isso é uma grande vantagem competitiva, inclusive. Porque tem a ver com a tua história de vida, tem a ver com as coisas que você passou, tem a ver com os problemas que você resolveu ou não resolveu, eu sempre falo isso. E que são exclusivamente, essas coisas são exclusivamente minhas, e as coisas que você passou são exclusivamente suas. Então, quando a gente vai criar conteúdo, né, isso aí transparece. Então, é muito diferente, às vezes, um resultado de outro, né, de uma pessoa para outra pessoa. Então, quanto mais você questiona e mais você reflete, mais original e lucrativo sua presença online se torna. Questione tudo. Questione o guru, me questione. Thiago, será que é verdade isso que está falando? Mas testa lá, vê se você consegue, né, ter os resultados, né, que eu estou dizendo para você. É claro que a gente não pode jogar tudo para o alto. Não, vou acreditar em mais nada, vou fazer as coisas do meu jeito. Você é uma pessoa inteligente, você sabe do que eu estou falando. Pega as coisas que você percebe que está funcionando, entenda qual que é a engenharia por trás disso. Sabe, uma outra dica que eu queria passar para você. Não escute, como que eu vou dizer isso aqui para você? Não escute apenas as palavras que saem da boca das pessoas. Perceba o que elas estão fazendo. Olha só essa dica que é muito importante. Se a pessoa está dizendo, faça assim, mas você está vendo que ela está fazendo assim, faz desse jeito aqui. Tá? Faz uma engenharia reversa no que a pessoa está dizendo. Né? Porque às vezes a pessoa está falando, vou dar um exemplo, né? Eu digo aqui para você não precisa de tráfego pago para você poder vender. Você consegue fazer isso no tráfego orgânico. E às vezes a pessoa ela está vendendo um curso de tráfego pago. Então ela vai dizer para você, olha, você só consegue vender fazendo tráfego pago. Você precisa de tráfego pago. Por quê? Porque ela está querendo vender o produto dela para você, certo? Mas você percebe que ela está fazendo tráfego orgânico, ela está fazendo conteúdo, ela está fazendo coisas, né, está vendendo organicamente. Então por que ela fala uma coisa, né, prega uma coisa e está fazendo outra? Então faça o que as pessoas de grande sucesso elas estão fazendo, mas sem... Esse vídeo aqui todo é sobre a questão de a gente não copiar os outros, mas a gente entender a essência do que funciona. É claro que existem fundamentos do marketing que sempre vão funcionar. Sempre quando a gente vai fazer, né, um bom conteúdo, vou dar um exemplo aqui para você, você faz um bom conteúdo que se conecta com as pessoas e essas pessoas conseguem ter resultado pelos seus conteúdos, elas têm uma propensão muito maior de comprar o seu produto ou o seu serviço. Isso aí sempre vai funcionar. Então sempre faça isso. Sempre tente ajudar as pessoas com o seu conteúdo. Mas faça isso de uma maneira única. Faça isso de uma maneira exclusiva. Estude bastante, mas bastante mesmo. Estude sobre marketing, estude sobre comunicação oratória, estude sobre vendas, estude sobre várias coisas. Estude sobre filosofia, estude sobre sociologia, estude sobre política. Entenda o que está acontecendo no mundo. Não seja uma pessoa chata, né, que fica falando sempre de um assunto só. Inclua isso no seu conteúdo, tudo isso, né, que o Nietzsche falou, não só no seu conteúdo, mas também na sua vida, para que você tenha uma vida diferente. Você tenha uma vida, sabe, quando a gente olha aquele mar de pessoas, sei lá, você vai lá na rua 25 de março, em São Paulo, tem aquele monte de gente, né?
Seja diferente, seja uma pessoa, sabe, que quer realmente ser diferente. Eu não quero ser igual às outras pessoas. Eu quero fazer diferença, né, no meu nicho, eu quero fazer diferença no meu negócio. Eu quero ser referência, né, nas coisas, né, na internet, as pessoas olharem para o meu conteúdo e saber que eu realmente sei o que eu estou dizendo. Então, eu espero que você tenha gostado, né, desse tipo de conteúdo, que é um conteúdo um pouco mais denso, mas extremamente necessário, né, para que as pessoas consigam ter a sua própria voz, né, e consigam fazer da sua vida uma vida realmente que vale a pena ser vivida. Forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais, tchau, tchau.